Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Depois de algum tempo, diante de tantas notícias, tantas situações tristes vivenciadas no Brasil e no mundo, acho que essa lição desse livro Mensageiros é muito oportuna para nós refletirmos e que nos cabe, como espíritas, é refletirmos, nos colocarmos em situação de oração, de conexão com os amigos espirituais. Nós estamos no capítulo 18º, que se chama Informações e Esclarecimentos. Após o último, em que nós falamos sobre o romance de Alfredo com Ismália no posto de socorro, o André, eles querem seguir viagem para a crosta terrestre. Então o Alfredo lhes informa que não seria oportuno que eles se dirigissem à crosta, diante da grande tempestade magnética inundando a atmosfera. Porque naquele momento estavam acontecendo guerras sangrentas derivadas de batalhas na superfície do globo terrestre. É interessante notar que esse livro, Os Mensageiros, ele foi publicado em 1944. Eles estão mencionando a Segunda Guerra Mundial, onde inúmeras entidades desencarnaram por conta das batalhas, por conta da guerra que foi vivenciada na Europa. Alfredo informa que sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície. Só que frase interessante: os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Então, essa frase eu achei muito importante porque ela é extremamente oportuna para os dias de hoje que nós estamos vivenciando. Tantas catástrofes, guerras, violência, e ela é muito oportuna, porque hoje nós divulgamos o nosso pensamento para o mundo. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. Vejam como é oportuno. Então, nós, nesse momento, cabe cultivarmos a espiritualidade superior, nos conectarmos. Fredo começa a esclarecer o André e os visitantes sobre a situação da crosta. Nuvens espessas de resíduos mentais dos encarnados invigilantes multiplicavam tormentas destruidoras. O que o Alfredo estava falando. E ele ainda continua: não me preocupo com você, Aniceto, nessa situação, mas certamente quem será mais afetado serão o André, né? Porque eles ainda não tinham aquela conexão, aquele suporte perispiritual para se manter incólume diante do que estava acontecendo, a tormenta vibracional, né? Que ele fala que o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da humana. E ele coloca aqui o seguinte: a humanidade parece preferir a condição de eterna criança, faz e desfaz os patrimônios da civilização, como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos do serviço para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. E ele continua a narração falando que as colônias espirituais da Europa não estão suportando receber esses espíritos que estão desencarnando em massa. E eles estão encaminhando, né, os postos de socorros de várias colônias,
eles estão superlotados, mas aí eles estão encaminhando os espíritos desencarnados para colônias que beiram os Estados Unidos, porque além de estarem sobrecarregadas, as vibrações, os pensamentos e essa conexão desses espíritos que desencarnam abruptamente com os encarnados dos seus países causa maior desequilíbrio, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Por essa razão, eles estão migrando, né, para outras colônias, para não haver aquela conexão maior e não piorar ainda mais essas vibrações tão complexas. Sente que também está junto com o Aniceto, que não manter os desencarnados nas próprias regiões dos conflitos. E aí o Alfredo explica, né, melhor, que são focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia, e para que seus pensamentos atormentados não pesem demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o insulamento uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias, no universo infinito. Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. Vejam quão oportuna é esta lição para nós, para os momentos atuais que estamos vivenciando, a guerra da Rússia, da Ucrânia e todos esses países envolvidos, as manifestações no Brasil, em Cuba, em tantos na Argentina. Então nós estamos passando por um momento tormentoso, conflituoso, de transformações. E cabe a nós nos pautarmos pelo pensamento elevado, pela confiança em Deus, pela perseverança na fé, na fidelidade a Deus. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive grande números de núcleos, esferas invisíveis, ou seja, auxiliam nessa gana da guerra, né, da violência, espíritos desencarnados. Quem não impunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor, no campo da palavra ou da ideia, mas todos nós pagaremos o tributo. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Então veja que lição fantástica. Jesus já deixou a sua palavra. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E há uma sucessiva correlação com inúmeras situações. Nós sabemos que geramos um tributo com toda a violência praticada, com todo o mal, com todo o momento em que nós deixamos que o egoísmo fale mais alto do que a responsabilidade com a humanidade, com o próximo. E eu achei muito interessante essa lição desse capítulo e eu acho que vale a pena a gente pensar, refletir. Ele está falando lá da Segunda Guerra Mundial, mas nós estamos vivenciando um momento tão quanto doloroso o que aconteceu. Cidades espirituais, né, sobre elas estarem todas abarrotadas de desencarnados sofredores, os que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos finalmente a causa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Eu extraí aqui algumas lições que eu achei
muito oportunas porque a gente está vivenciando, como a frase que o Alfredo colocou, realmente com Ismália, que ela permanecia calada junto de Alfredo, e ela coloca a seguinte situação: infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. Pensando nesse momento de transformação do planeta Terra, mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, nós não podemos deixar de lado e nem querer responsabilizar o outro, mas temos que responsabilizar a nós mesmos pelos pensamentos, pela força que oferecemos à violência. Continua, e dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdote com os rabinos do Sinédrio, a crença com os jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anases e Caifazes. Nesse passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Cada um de nós, na fé, nos negócios, na crença, não podemos repetir o passado. Temos que fazer diferente. Temos que ser a diferença. Fazer a diferença no mundo. Que o Alfredo coloca a importância da prece, que é uma luz intensa no coração dos homens, que é uma estrela que brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que para iniciar a providência de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há dias, uma missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida ao ponto luminoso. Eles queriam saber aonde que era, o que era esse ponto luminoso. Com surpresa, disse Alfredo, verifiquei que estávamos numa pequena igreja cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos. E notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão. E as vozes cristalinas elevavam-se ao céu, em nota de fervorosa confiança, enquanto rebentavam os estilhaços lá fora. Os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. Vejam que lição fantástica essa da prece, da oração. E aí ele conta que enquanto ele acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Então, acho que essa lição
que termina o capítulo, fica para nós o exemplo. A história se repete, as guerras, a violência, o superego, o orgulho, mas nós devemos seguir o exemplo do farol, aquele que começa a orar, a pensar e a cantar, para que Deus e o nosso mestre Ismael proteja a nossa pátria, o nosso planeta. Que Jesus abençoe a todos.